Há 30 anos atrás eu comecei com uma factory de raiz mesmo. E na época a factory era um pouco até mal vista, com muitos estigmas. Mas isso ficou para trás, os fundos MM, ou seja, multicedente e multisacado, que tem o DNA de factory, né? Hoje estão com por volta de 70 bilhões de crédito. FDIC no todo tem 10 vezes mais, tem quase 800 bilhões. O maior de todos os problemas do mercado de fomento comercial sempre foi o grande sacado que não paga para terceiro. Com a bancarização, apareceu a possibilidade da conta escrow. Então, você conseguia garantir que mesmo aquele sacado que não paga para terceiro, paga na conta do outro, mas que o dinheiro vem para nós. A duplicata escritural é um novo marco que vai mudar substancialmente o nosso mercado. E muitas outras coisas vão mudar o nosso mercado. Nós vamos ter que se adaptar. E a grande vantagem do nosso mercado é o contato que nós temos com o cliente, é a proximidade que nós temos com o nosso cliente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Money Podcast. Eu sou o Gabriel Pereira e esse é o seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Aqui a gente dá voz para quem está construindo o mercado financeiro não só no Brasil, mas também no mundo. O episódio de hoje é especial porque a gente vai falar sobre fomento. A atividade de conceder crédito, de realizar antecipação de recebíveis, etc., é uma das principais atividades que concede de fato, o crédito para as empresas que estão movendo o país. Muita gente entende isso até como, de certa forma, invisível, não percebe toda essa atuação, mas quem trabalha no mundo PJ conhece bem que essa é uma fonte muito considerada e muito utilizada pelas empresas que precisam de um capital de giro, precisam de realizar investimentos, enfim, uma série de iniciativas. E o problema do caixa descasado, ele não é de hoje, eu acho que ele ainda vai continuar um bom tempo, assim. E acho que é uma oportunidade grande para a gente debater esse tema aqui, porque hoje eu estou com o Hamilton Júnior, ele é presidente da Abrafesc e do Sinfac São Paulo, e ele vai poder contar para a gente aqui um pouco do histórico desse mercado, quais foram as principais mudanças para que ele chegasse nesse estágio que a gente está hoje, e nós vamos falar de futuro. Tem aqui o assunto de duplicata escritural, então já vou aqui adiantando para vocês que a gente vai falar disso. Então, se você já está ansioso, pega o caderno e o papel aí, papel e caneta, porque a gente vai abordar isso também para a gente receber aqui hoje, Hamilton. Olá, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui, um local, um podcast que já passou muitas feras, eu vi as fotos lá embaixo, né? Então, obrigado por ter me convidado também. Então, nós estamos aqui à disposição. Dentro do possível, sobre o fomento comercial, como a minha empresa já tem 30 anos e eu, como presidente do Sinfac, já tenho 13 anos também. Isso eu não citei, é bom lembrar, né? A Credere, que é a empresa do Hamilton, tem 30 anos já operando nesse mercado, então, não só do lado da discussão, né, das normas, do que está acontecendo no mercado, mas de fato operando e sentindo as dores e os benefícios de estar dentro desse mercado, né? É verdade. Não, há 30 anos atrás eu comecei com uma factory de raiz mesmo, e na época a factory era um pouco até mal vista, com muitos estigmas e tudo mais. Então, mas aos poucos essa imagem foi melhorando. Tenho certeza que nós, com a profissionalização que nós trouxemos para o mercado, o Sinfac São Paulo, fez com que melhorasse muito essa imagem que o público em geral tinha do que é uma factory. E depois o mercado de factory evoluiu para várias modalidades, né? Hoje vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui para a nossa audiência que talvez não conhece, explicar rapidamente o que é uma factory, que é o que está falando do fomento mercantil, né? Que é essa antecipação de diferentes recebíveis que uma empresa pode ter, né? A factoring, como eu disse, ela nasceu, é uma antecipação de recebíveis. O nosso cliente vende a prazo e ele transforma aquela venda a prazo em venda à vista. E essa era a atividade, o DNA da factoring é esse daí, certo? Então, é uma operação basicamente de securitização. Nós olhávamos para quem ia pagar a conta, o sacado. Então, se o sacado tinha crédito, então a gente fazia o negócio. Mesmo que o cedente não tivesse crédito, então nós fazíamos negócio, porque a gente olhava sempre para aquele que ia
pagar a conta. Isso permitiu muito, cresceu o mercado. O mercado cresceu muito porque os bancos não davam crédito para esse pessoal que tinha restrições. Ele não tinha crédito, mas ele prestava serviço ou ele tinha a receber de um cliente que era bom. Isso. E aí você topava esse risco. Isso nós fizemos a vida toda e fazemos até hoje, tá? Que era a operação de factoring, ou seja, que nós chamamos de fomento mercantil. Uhum. Depois, a gente mudou o nome para fomento comercial. Então, por que fomento comercial? Porque foram agregadas novas estruturas. Entrou a securitização. A securitização, ela é a mesma, tem o mesmo DNA de factoring também, de troca de recebíveis e tudo mais, mas ela permitia você ter o investidor. Então, obter a captação do mercado. Então, a securitização já existia em vários níveis de mercado, agro e várias coisas, né? Então, e nós criamos a securitização de ativos empresariais, que era de duplicatas. Uhum. E esse mercado podia ser tanto mercado de capital, via CVM, como um mercado privado, que a grande maioria dos nossos associados atuam no mercado privado, uhum, e não direto na CVM. Quando você começou, como era esse cenário? Era com capital próprio? Quais eram as principais dificuldades naquela época ali de realizar uma operação de factoring? Então, geralmente, até pensava-se que factoring só podia trabalhar com capital próprio. Mas não, ela podia fazer também empréstimos bancários. Não podia, em hipótese nenhuma, captar de terceiros, porque daí seria uma atividade bancária. Teria que ser sócio, né? Então, até criaram algumas figuras. Tinha factoring que tinha centenas de sócios só para poder captar. Quase uma cooperativa. Quase uma cooperativa. Então, mas depois do mercado, com o surgimento da securitização, eles já foram se adequando, né, para essa realidade, além de ter uma tributação um pouquinho melhor, porque factoring sempre foi mal vista, não só na sociedade, mas também pelo fisco. Então, existem umas regras que no mercado só vale para factoring, por exemplo, direito de regresso. Todo mundo tem direito de regresso, até o particular. Mas para factoring se estabeleceu lá no passado, 40 anos atrás, que factoring não tinha direito de regresso, que é um absurdo. Uhum. Porque, Então, esses tipos de restrições fizeram o pessoal migrar para a securitização, e depois disso, as maiores factories, como a minha, por exemplo, eu não sou maior, mas migraram para FDICs. FDICs, Fundos de Investimento de Direitos Creditórios. Esses fundos são regidos pela CVM, né? E eles... Você perde um pouco a tua autonomia. Como factory, você faz o que você quer. Como fundo, você tem um regulamento a seguir, que é muito observado tanto pelo gestor como administrador, porque eles têm que prestar conta com a CVM. Tem hierarquia das cotas e tem uma prestação de contas ali também para os participantes desse fundo, né? Porque o fundo sempre tem um conceito de proteger o investidor. Então, o gestor, o administrador, a CVM, é mercado de capitais. Ele está tentando proteger o investidor, aquele que investe, que ele vai ter o dinheiro dele de volta. Até quando começou os fundos, tiveram 1 ou 2 casos que houve problemas e que atrasou muito o crescimento desse mercado de fundos na época, exatamente por causa era problema basicamente de compliance, de tirar proveito próprio, essas coisas. Uhum. Mas isso ficou para trás, certo? Os fundos cresceram, os fundos... Hoje é uma barbaridade, nós estamos falando os fundos de fomento comercial, os fundos MM, ou seja, multicedente e multisacado. Aqueles que tem o DNA de factory, né? Uhum. Hoje estão por volta de 70 bilhões de crédito, né? Então,
apesar que FDIC no todo, ou seja, FDIC no todo tem 10 vezes mais, tem quase 800 bilhões. Mas daí envolve aqueles outros fundos mono, ou que é de uma própria indústria, de uma própria magazine. Que aí quando a gente fala isso, eu quero dizer que é um fundo feito para as antecipações de um único cliente, um sacado, né? Um sacado. Então, ou de um único cedente, também pode ser. Tá. Porque ele vai falar assim, beleza, eu vou... Que isso, inclusive, é a beleza de várias operações, né? Fala assim, olha, eu sou a Ambev, vou dar um exemplo aqui, não, né? Só um exemplo fictício, mas eu sou a Ambev, eu vendo para toda a minha base de PDVs do Brasil inteiro, e aí eu posso criar um fundo único que vai antecipar todos esses recebíveis para esses vendedores. E é um fundo que, bom, ele sabe que é a Ambev mesmo vai pagar, e no final o risco é muito mais controlado, né? O mercado diversificou muito, então hoje também se fala muito do risco sacado. Até foi notícias de jornais aí quando veio o negócio do IOF e tudo mais, porque os bancos fazem desconto duplicata, mas eles também fazem compra de direitos creditórios, no caso, quando é risco sacado, e o que diferencia uma operação da outra é que o risco sacado para os bancos não tinha direito de regresso. Então, porque o cedente, na hora que ele recebe o dinheiro, a responsabilidade é do sacado pagar. Então, quando o banco dá o crédito, já está olhando para o sacado. Ou seja, aquela versão original da Factoring desde o início, sempre olhando quem vai pagar a conta, né? Eu estou tentando traçar um paralelo aqui na minha cabeça dessa evolução do mercado, e me parece que a gente tem um caminho onde evoluiu-se os veículos, as formas de se organizar, captar valores e etc. Mas também tem um caminho de evolução de infraestrutura de mercado, no que tange os recebíveis e as garantias e conseguir, né, reaver um crédito que eventualmente teve um default, cobrar, protestar. Porque eu acho que no começo, e aí você pode me contar isso melhor, eu imagino que muita gente tentava descontar o mesmo boleto em várias factories diferentes ali. E aí, no final, obviamente, esse prejuízo ia ficar para alguém, né? Isso acontece até hoje, mas que pretende se corrigir agora com o registro das duplicatas e com as duplicatas escriturais, que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, né? Então, mas no começo, a evolução foi em muitos sentidos, principalmente tecnológica. Eu lembro quando eu comecei meu negócio, a gente tinha uma bateria de 8 fax para receber as operações. Caramba. Então, tinha uma recepção enorme para o pessoal levar a operação lá e retirar cheque. Então, e tudo isso acabou. Hoje minha recepção é pequenininha, não preciso. Então, quando eu recebo o cliente lá é problema. Então, o mundo mudou. Mudou principalmente quando surgiu o primeiro fato regulatório que mudou mesmo foi a introdução da duplicata digital. A duplicata, que daí permitiu escala, né? Porque antes, com a duplicata cartular, eu tinha 2 motoqueiros só para levar as duplicatas para assinar, para voltar e controlar. Isso tudo. limitava a sua área de atuação, né? Claro. Então, e os FDIC só conseguiram crescer depois da duplicata digital. Essa duplicata digital foi um trabalho nosso. Nós já falamos disso há 12 anos, 13 anos atrás, num desses nossos congressos. Nós já falamos também do Código Comercial. Nós colocamos um capítulo dentro do Código Comercial de Factoring, que era exatamente criar uma câmara de liquidação de títulos fatorizados, que é hoje nada mais do que a duplicata escritural que está nascendo hoje. Ou seja, 13 anos depois, aquela ideia vingou por caminhos diferentes, mas que tá sendo executado. Mas se não fosse, naquele momento, há 13 anos atrás, se começar a duplicata digital, não existia esse mercado que existe hoje, que ele permitiu escala. Então, assinatura eletrônica. Então, antes tinha que assinar frente e verso da duplicata, 2 assinaturas. Então, hoje, num clique, você faz todas essas assinaturas eletrônicas, entende? Então, o mercado evoluiu muito digitalmente.
além de tecnologicamente, nasceram outras possibilidades. Acho que uma maior mudança no mercado nosso de factoring ou de securitização, de FDIC, foi a entrada da bancarização. Foi o pessoal... porque a lei das SCDs que, por exemplo, a BMP é uma delas, é uma sociedade de crédito. Quando nós criamos a Abrafex, que há 6 anos atrás, a nossa primeira grande parceria foi com a BMP e era um negócio absolutamente desconhecido. Então, claro que no mercado bancário, CCB, todo mundo, quem é do mercado bancário conhece, mas o nosso mercado não sabia o que era. E daí, então, permitiu a gente fazer essas operações um pouco mais estruturadas e, às vezes, não sendo aquela de securitização que você só olhava para quem ia pagar a conta. A gente está pegando aqui, vamos dizer assim, entre aspas, não vou falar monoproduto, mas poucos produtos, e de repente abre um leque de possibilidades quando a gente fala assim, olha, sabia que se você bancarizar a sua operação, você pode fazer mais isso, você tem mais essa outra possibilidade, e você usar essas plataformas de Banking as a Service, elas permitem que você consiga criar algumas soluções ali que antes não era talvez nem igual você falou, talvez não passava nem pela cabeça desses empresários. Né? O maior de todos os problemas do mercado de fomento comercial sempre foi o sacado, o grande sacado que não paga para terceiro. Então ele fala, não, só pago para o meu fornecedor. Então, até nós, há uns 8 anos atrás, conseguimos uma legislação especial dentro da micro e pequena empresa, o artigo 73A, que o sacado não pode se recusar a pagar a duplicata do pequeno empresário. Então, agora, na duplicata escritural, nasceu um outro artigo muito semelhante, praticamente uma cópia daquela redação, é o artigo 10 dessa lei 13775, que é da duplicata escritural, que diz que são nulas qualquer cláusulas que proíbam a circulação de títulos. Mas ainda a duplicata escritural está acontecendo, mas essa cláusula já estaria em vigor. Porque isso, vamos dizer assim, tenta manter a competição no mercado também, né? Super importante. Porque se ele travar isso, olha, ele só paga ali, ele de alguma maneira pode viabilizar a competição ou qualquer coisa do tipo. Muitas vezes o que se falava, quando o cara falava, o grande sacado só paga direto para o fornecedor, porque ele tem muito mais manobra com o fornecedor, pedir uma prorrogação de qualquer problema de devolução de mercadoria, não tem terceiro envolvido. Então, isso daí foi sempre o grande problema. E daí, com a bancarização, apareceu a possibilidade da conta escrow. Então, o que é a conta escrow? É uma conta que é do teu próprio cliente para operações estruturadas, tá? Mas que você administra. Então, você conseguia garantir que mesmo aquele sacado que não paga para terceiro, paga na conta do outro, mas que o dinheiro vem para nós. Então, o que a gente está falando aqui é uma evolução de tecnologia e de possibilidade, acho que de infraestrutura financeira, vamos dizer assim, que permite você reaver o crédito ou ter mais garantias de que você vai receber o que estava combinado antes, né? É verdade, porque o mercado é muito criativo. Então, o que aconteceu? Na medida que esses sacados, o grande sacado não pagava para terceiros, então se começou a fazer uma operação que chama comissária no mercado. Então, tinha aquela comissária boa, a origem, quando ela nasceu, o meu cliente já performou a duplicata, já entregou, mas o sacado não pagava para o terceiro, não pagava para o fundo. Então, daí o que se fazia? O meu cliente dava um cheque no dia seguinte que vencia aquela duplicata para ele pagar. Então, era uma espécie de um empréstimo, mas uma coisa boa, porque tinha origem, tinha laço. Mas aquilo que eu falei, o mercado é criativo. Da mesma forma, como nasceu a duplicata boa comissária, nasceu a duplicata ruim comissária. Aquela sem lastro. Sim. Entende? Que era empréstimo
Clean, careca. Clean, e isso que eu ia falar, porque é frágil, né? Porque esse pode ser um cheque voador, né? Era o cheque voador. A duplicata Clean é o cheque voador, era igualzinho. Igualzinho, porque não tinha... E até pior, o cheque voador ainda tem uma origem. A duplicata Clean, porque no nosso negócio, duplicata, a sessão, você precisa notificar. É fundamental você notificar o teu sacado, para você ter direito. Então, se você não notificou, daí ele paga para quem ele quiser. Mas se você notificou, ele é obrigado a pagar para quem notificou. Ou seja, notificar que foi feita a sessão, né? Então, esse caso da Scroll veio resolver esse problema e de forma mais ou menos legal. Porque aquela outra que nós estávamos falando, a comissária Clean mesmo, o mercado funciona até hoje, vai se resolver agora na duplicata escritural, eu posso explicar daqui a pouco como vai se resolver, mas é um mercado de alto risco, mas que às vezes compensa para quem tem volume, para quem tem apetite para esse tipo de risco, entende? Mas que todas as recuperações judiciais que envolvem o nosso setor hoje, quando você vê que são bastantes, são muitas coisas, mas sempre envolve a duplicata comissária, ou seja, é aquela duplicata não performada, porque se ela é performada, ela não é elegível para a recuperação judicial. Entende? Eu quero ainda construir aqui ainda alguns momentos-chave aqui do mercado, e eu queria ir para um pouco o lado da representação, né? Então, o surgimento do Sinfac, eu queria entender um pouco quando que ele vem, com qual o objetivo, porque o que não falta são discussões regulatórias também, né? Então eu queria entender um pouquinho desse lado, porque eu sei que vocês têm muitos cursos, formações, eventos, vocês atuam realmente em várias frentes, né? Uma associação... na verdade, é um sindicato muito forte, né? Eu queria entender um pouco desse lado também. Graças a Deus. Nós somos um sindicato forte e reconhecido pela classe. Graças a Deus. Por quê? Você vai lembrar que há uns 3, 4 anos atrás, com a vinda da reforma trabalhista, praticamente acabou a contribuição obrigatória do sindicato. E a grande maioria dos sindicatos, seja patronal, seja... dos empregados, quase não sobreviveram depois disso. E o nosso, ao contrário, não só sobreviveu, como cresceu. Legal. Porque naquela época, quando veio essa reforma trabalhista, nós mudamos nosso estatuto para não ser só sindicato de São Paulo, mas para abranger também outros estados como sócios voluntários. E daí, como nós tínhamos uma grande gama de prestação de serviço, nós recebemos associados do Brasil todo. Eu falei, né, foi meio que um piso em falso aqui, falei associação, porque me lembra muito esse formato de associação, porque eles estão virando sócios ali, porque eles têm o interesse, vê um benefício, vê que tem a representação de classe, etc. Mas na prática, como é que foi esse desenvolvimento, assim? Então, porque, como eu falei, nós prestamos muito serviço. O nosso DNA é de formação. Então, temos muitos cursos, certo? Presenciais, e agora, depois da pandemia, a maioria virou online, né? Mas temos muitos cursos EAD também, então, para determinados assuntos, o nosso associado escolhe o assunto, se inscreve, e depois faz uma provinha lá, tudo mais, e daí ele consegue se qualificar para aquele assunto. Então, temos muitos eventos, tipo, grandes eventos mesmo. Então, encontro regional de Campinas, tivemos agora 2 meses atrás, com mais de 400 pessoas. Esse de agora, que vamos ter agora no dia 7, já estamos com mais de 700 pessoas inscritas. Legal. Então, mas o nosso DNA é sempre de trazer as novidades. Então, é sempre proporcionar para os nossos associados um melhor ambiente de negócio, né? Então, eu tinha falado que o sindicato cresceu, virou quase nacional, e isso propiciou a gente abrir a Abrafesc.
A Abrafesc, esse sim é a associação. A Associação Brasileira de Factoring, Securitização e Empresas Simples de Crédito, que nasceu há 6 anos atrás, quando nasceu a lei da ESC. A ESC é uma nova modalidade de fomento comercial, é a mais recente de todas, que são pequenas empresas que não precisam autorização do Banco Central, mas que trabalham como se fosse um mini banco. Mas elas têm uma série de restrições. Hoje a Factoring precisa. A Factoring não precisa da autorização do Banco Central, mas ela não é regulada. A ESC ela é regulada. E é até excessivamente regulada, que nós estamos tentando mudar isso, né, para tirar as amarras dela. E a Factoring hoje não é nada regulada. Então, aí a gente queria ver se conseguindo alterar essa lei da ESC, que já passou na CAI no Senado e deve ir para o plenário, a gente transforma a ESC em empresas mais normais, que poderiam atuar como as Factories atuam hoje. Então, isso, quem sabe, esse ano a gente consegue. Esse ano já está acabando, não vai dar tempo, mas já está evoluído para a gente mudar essa legislação da ESC. É uma nova modalidade que se incluiu na nossa base. O sindicato ficou um pouquinho mais forte ainda, porque ele foi a ESC, a obrigação dela, o Banco Central não precisa de autorização do Banco Central, mas precisa ter o registro do contrato dentro de uma registradora autorizada pelo Banco Central. Igual é o registro de duplicata hoje, vai ser a duplicata escritural. Mas com a ESC já aconteceu lá há 5, 6 anos atrás, isso daí. Legal. E daí nós fizemos uma parceria, na época foi com a SEC, foi a primeira, e todas as ESCs passaram a registrar lá, depois apareceram outros. Então, mas é o motivo do nome da associação. O associado tem até o benefício de pagar menos no registro ou na consulta? Tem uma condição especial ali. Tem uma condição super especial, porque tem um mínimo, todo contrato tem um mínimo, e para o nosso associado ele não tem mínimo, por exemplo, além de ter tarifas muito mais reduzidas. Mas isso é para tudo, não é só esse registro. Então nós temos N contratos, por exemplo, queria até não perder a oportunidade de falar um contrato que é muito, muito importante. É o contrato da SERPRO que nós temos. O contrato da SERPRO, o que é? É o monitoramento da nota fiscal eletrônica, que permite você enxergar quando ela emite a nota, o lastro da nota, se ela é válida ou não, e depois toda a circulação da duplicata pelas barreiras e tudo, e até chegar a mercadoria no destino. Então, você tem a qualidade do crédito está comprovada nessas consultas no SERPRO. E essa consulta no SERPRO, por exemplo, se um associado vai direto, ele paga 0,67 por consulta. E hoje, na Abrafesc, o associado da Abrafesc paga 0,05, ou seja, um desconto de 93%. E por quê? Porque o acordo que nós fizemos com o SERPRO foi por volumetria da classe. E não se considera o individual. Então, o individual, aquele que usa uma consulta, aquele que usa 1 milhão de consultas, é exatamente o mesmo preço que vale a volumetria de todos. Então, isso foi uma grande vantagem associativa, tem trazido novos sócios para cá, porque uma vantagem dessa paga a mensalidade do ano e de 10 anos seguidos. Sim. Então, mas temos N outros convênios, todos eles nesse sentido. Sempre primeiro é o benefício do associado. Então, e é importante isso, especialmente para mim, que eu sou associado, sou presidente, mas eu sou do mercado também, eu participo do mercado. Sim. Então, nesse preço que eu estou te falando, eu também estou pagando a minha parte. Então, acho que isso é muito legal, e isso é legal dos diretores do Sinfac e da Abrafesc, todos eles são do ramo. O Zen já esteve aqui com a gente também. O Zen já teve, tá, exatamente, ele é diretor de inovações, o Zen. Aliás, ele foi que apresentou a BMP para nós. Legal. E deixa eu te perguntar, você falou do crédito, e aí eu sei que vocês têm bastante coisa de formação, e eu tenho uma dúvida que é o seguinte: como é que esse cara que está abrindo ali eu estou pensando na Factoring, e isso se aplica também para os outros ali, seja na empresa simples de crédito, eu estou pensando desde o pequeno até o maior.
como é que ele cria ou ele forma a área de crédito dele? Porque eu tenho um histórico de vir de bancos, etc., onde é tudo muito, muito grande, tem uma série de análises, fontes de dados, etc., e, de repente, tem um cara que está no Simples e está criando uma fé. Como é que ele faz essas primeiras avaliações para, de repente, ele não entrar pelo cano ali logo nas primeiras operações? Né? Daí entra a nossa parte aí. Então, primeiro de tudo, a recomendação para quem está começando é se filiar ao Sinfac e Abrafesc. Porque lá nós temos todas essas dicas, né, de procedimento e tudo mais, além dos cursos. Aprender com o erro dos outros é mais barato, né? Isso. Depois, o mercado evoluiu muito. Então, o mercado realmente é uma especialidade. Crédito é uma especialidade, mas a tecnologia evoluiu muito. Hoje tem, no passado a gente só tinha os birôs de crédito famosos, aí, tipo Serasa, Boa Vista, né? E hoje não. Hoje nós temos uma grande outras quantidades de casas que dão informação sobre créditos, especialmente Big Data, né? E você consegue avaliar tanto o teu cedente como o teu sacado de forma um pouco mais transparente. Antigamente, crédito era, no nosso setor, era muito mais intuitivo. Era mais no olho, assim. Era no olho. Eu, particularmente... Durante até a vai lá visitar a empresa, vai sempre. Ver. Nossa, isso fazia parte da minha missão, da minha metodologia. Então, eu nem sei te dizer quantos clientes eu já tive, provavelmente mais de 3 mil clientes. Caramba. Mas eu conhecia todos eles, fazia questão, até a pandemia. Depois da pandemia, mudou um pouco o negócio, né? Mas o olho no olho sempre achei importante, continuo achando, até hoje, né? Mas, junto com essa parte do feeling, que cada vez é menos, porque cada vez mais está substituindo pela tecnologia, e os comitês de crédito, hoje, toda aquela factoring ou FDIC, securitização que cresce, elas formam um pequeno comitê de crédito e não é a avaliação de uma pessoa. Então, são várias pessoas com olho crítico em pontos diferentes. Entende? Então, isso daí, o mercado de crédito está evoluindo muito. Ainda, nós, por exemplo, não sabemos analisar muito pessoa física, porque o nosso mercado é pessoa jurídica. Nós praticamente só trabalhamos com pessoa jurídica, né? Mas no Itaú a gente brincava que quem trabalha com PF, quem trabalha com PJ consegue trabalhar com PF. O contrário nem sempre é verdadeiro. É verdade. Pela quantidade de criatividade que acontece, que você precisa se precaver para, de repente, não ser alvo ali de uma fraude. O cara faz uma autofraude e tenta te empurrar isso, né? O que eu queria fazer aqui agora? Eu queria perguntar sobre como que esses veículos novos... Estou fazendo via, né, securitização, FDIC ou os modelos ali. Como é que isso está impactando o fomento como um todo? Porque a minha percepção é que hoje a oferta de crédito fora dos bancos tradicionais, ela aumentou bastante. E para o cliente, FDIC não é, ele quer o dinheiro para resolver o problema dele ali, e aí ele pode optar pelo caminho A, B, C ou D. Queria ouvir um pouco de você. O que mudou? Se esse mercado é uma impressão que está correta, o mercado aumentou mesmo? E como é que está um pouco dessa oferta e demanda assim, para os clientes? Não, o mercado tem aumentado sensivelmente, né? Então, esse próprio patrimônio que eu falei dos FDICs, que hoje é 70, 2, 3 anos atrás era metade disso. Então, tem crescido substancialmente. E por que tem crescido? Primeiro, existe muita liquidez no mercado de investidores que querem colocar dinheiro em FDICs. Por quê? Porque o FDIC hoje ficou o queridinho da Faria Lima, sabe? Porque antes todo mundo tinha restrição, confundia FDIC com factoring, e hoje não. Hoje... virou uma palavra bonita. Você escuta FDIC, eu não sei o que é, mas quero participar de alguma forma. E ele tem muias salvaguardas, né, para o investidor. As próprias subordinações. A hierarquia das coisas. Acho que é legal de explicar para a audiência
que quando você fala de subordinações das cotas, se eu tenho uma classe ali, né, que ela é mais protegida numa eventual perda, mas tem uma outra que tem um retorno maior, mas ela está com risco na frente, né, se alguém não pagar, né? É mais ou menos assim a estruturação. Se você é que fundou o fundo, vamos dizer lá, então você tem a cota subordinada. É o meu caso, eu e meus filhos lá, a família que tem as cotas subordinadas. E eu corro o risco do negócio por completo, certo? Mas eu posso colocar também as cotas sêniors. Cotas sêniors é investimento de capital fixo para o investidor, ou profissional, ou comum, então, mas normalmente para o profissional, que assegura uma rentabilidade. É quase como se você estivesse falando assim, olha, pode colocar o seu dinheiro aqui que eu garanto o meu resultado. Eu tô na reta aqui. Exato. Aliás, essa é a diferença. Por exemplo, teria que consumir todo o patrimônio meu, particular, de subordinado, para entrar na cota dele. Então é muito difícil. É muito difícil. Pode um desastre acontecer, mas até por má fé, mas em condições normais é muito difícil, né, acontecer. Então isso dá uma segurança para quem quer investir em cota sênior. E tem o retorno é um pouco menor do que... Para poder compensar o risco. O retorno é 100% do negócio. Ou seja, lucro ou prejuízo. Agora, na sênior já vai ter um índice lá, né? Ó, eu asseguro que vocês vão receber CDI mais X% mais 6% do CDI ao ano. E daí você pode ter também o que é chamada a cota mezanino. Ela não é nem sênior e não é nem júnior. E nessa cota mezanino, ele tem uma remuneração maior do que a sênior, mas ela entra num pedaço do risco. Então, ou seja, mais proteção para sênior, mas e só entra na mezanino depois que exaurir o patrimônio também da subordinada. Então, é um sistema para investimento, o pessoal não percebeu, e agora a Faria Lima está percebendo, por exemplo, eu sempre estou recebendo propostas para captar, porque eu tenho uma certa visibilidade no mercado, mas o problema não é ter dinheiro. Hoje o problema é colocar o dinheiro. Isso que eu ia perguntar. Como eu estou vendo tantos fundos e valores super altos, como é que faz para distribuir isso tudo e distribuir, obviamente, com qualidade, porque se você abrir a porta aqui, o dinheiro vai embora, mas precisa voltar, né? Então, qual que é esse desafio para desenvolver uma carteira saudável aí, para trabalhar independente do veículo que você está fazendo para conceder crédito? Então, depende muito da tua régua de crédito, certo? Então, se você faz operações arriscadas ou não... Hoje vocês atendem Brasil todo ou não? Você atende Brasil todo. Eu, por exemplo, até 2, 3 anos atrás, eu só atendia São Paulo. Então, eu tinha uma carteira limitada, não tinha terceiros, era só capital próprio. Aí depois, como o mercado começou a mudar, então a gente teve que também ir se adaptando, né? Mas o importante é a régua de crédito, o quanto... você tem que ter limites, não pode ir na emoção só, ou mesmo que o cliente seja muito bom, você tem que colocar limites. Então, mas o mercado tem crescido. E por que tem crescido? Porque aqueles que eram só bancarizados perceberam que o banco não é a única opção, que o FDIC é uma alternativa tão boa ou melhor do que o banco. Muitas vezes, o FDIC, ou a própria securitização, tem taxas melhores que o banco. E, às vezes, mesmo se ela for igual, não tem aqueles outros subprodutos que o banco pede, capitalização, seguro disso, daquilo. Então, e nós não temos esses produtos para oferecer, o saldo médio, por exemplo, nada disso. Entende? Então, isso, o próprio mercado privado de pessoas jurídicas foram percebendo que os FDICs são uma alternativa tão boa ou melhor
do que os bancos. Esse cliente tem um tamanho mínimo que ele costuma... Cada fundo tem o seu ponto de corte, por exemplo. Tem fundos que só trabalham com quem fatura acima de 5 milhões por mês, por exemplo. Outros que é a 1 milhão por mês e outros que é a partir de 200 mil por mês. Eu estou nesse último, tá? Uhum. Então, ou seja, a gente aceita clientes pequenos, mesmo porque pensando que o cliente pequeno de hoje, amanhã pode ser um cliente grande, certo? Eu, particularmente, tenho clientes lá que têm 25 anos lá com a gente, e às vezes eles nem precisam, às vezes é por lealdade, porque ajudou ele a crescer e tudo mais, né? E ele sabe como que está o entendimento desse público, dessa fonte de crédito, né? Porque eu vou te dar um exemplo. Eu recebo uns e-mails aqui oferecendo crédito, capital de giro, etc., mas de locais que eu não conheço, não são nomes que eu conheço. Então, você, na primeira leitura, você fala, cara, vou deixar isso para lá, isso aqui pode até ser golpe, não sei. Mandando e-mail para me oferecer dinheiro, a minha primeira reação é um pouco... vou deixar mas você está certo, eu acho que tem que agir com cautela mesmo. Como é que é o entendimento assim, deles reconhecerem os nomes, de reconhecer não só o nome, mas os veículos também como essa alternativa, igual você falou, que às vezes é até melhor. Mas eu imagino que pro cara maior, ele consegue olhar para o banco e ele é mais educado no ponto de vista de instrumentos financeiros e ele consegue ali pensar nas alternativas. Mas tem gente que talvez nem saiba que exista, né? Então, ainda nosso mercado funciona muito no boca a boca, tá? É um empresário contando para o outro, então aquela empresa lá é legal, funciona bem e tal. Isso funciona até hoje. No passado era muito mais. Isso é a importância, por exemplo, de uma associação de empresários, de lojistas, etc., para, de repente, ajudar a distribuir, ser reconhecido ali também, né? Cada vez o mercado está ampliando exatamente por causa desses os multiplicadores, né? Que um conta para o outro, tudo mais, mas de qualquer forma o mercado tem crescido também muito na ineficiência dos próprios bancos. Então, sempre foi assim. Exatamente aquilo que o banco não atende, ou atende até certa limitação. Hoje nós temos muitos clientes que trabalham tanto com o banco como com a gente. Porque ele tem um limite do banco, o banco para naquele limite, e daí eles vêm procurar a gente para completar a necessidade deles. Então, isso é normal. E tem outros, aqueles que estão se sentindo muito, muito bem atendidos, e que falam ao contrário, que o banco atende muito, muito mal, é que eles já preferem trabalhar diretamente com a gente, né? Mas a primeira abertura que você falou, é um problema mesmo. Então, às vezes a pessoa tem até restrição. Especialmente no passado, quando falava a palavra factoring, tá? Então, isso está mudando, mesmo porque hoje os maiores negócios hoje se faz através do FDIC. Porque quando nasceu o FDIC, era muito elitizado, era só para grandes faturamentos e tudo mais, e o pequeno não tinha acesso. Mas quando eu entrei no mercado, por exemplo, eu já entrei com essa filosofia do pequeno. Isso tem 13 anos no meu fundo. Então, eu falei, não, porque eu falei, no meu ponto de corte de 200 mil, mas até alguns meses atrás era 50 mil. Então, ou seja, eu queria continuar atendendo o pulverizado. Porque o pulverizado, você diminui muito o risco. Ou se acontecer alguma coisa, um problema, é um problema pequeno, que você aguenta. Sim. Entende? Então, o problema é as concentrações. Todos os problemas que tiveram no nosso mercado foi problema de concentração. Agora, esse pequeno, você olhava, por exemplo, é um pequeno que ele tem a receber de um grande ou ele tem a receber de outro pequeno também? Porque, pelo desenho que você estava me falando, se ele tem a receber de outros pequenos também, talvez eles nem estejam preparados para fazer o pagamento direto, ao invés de pagar para... Enfim, talvez nem tenha estrutura direito para receber diferente da empresa. Mas aí que é uma parte legal, porque para o pequeno a gente oferece essa parte da cobrança, porque para eles a gente faz a cobrança. Entendi. Então, ele não precisa se preocupar, ele transforma aquela venda a prazo em venda à vista
e fica tranquilo. Entendi. Ele só entra na jogada se o cara não pagar, e daí a gente avisa. Só que a gente vai fazer todos os esforços para receber e tem uma estrutura de departamento de cobrança, entende? Entendi. Coisa que eles não têm. Então, até nós temos muitos clientes que às vezes não precisa de dinheiro, não precisa trocar. Eles fazem só a terceirização da cobrança. Essa coisa passa para você. Daí você não cobra os juros, ou não cobra os interesses. Só, você vai cobrar o serviço. Só o serviço. Legal. Então, não, mas é muito interessante. Eu queria entender aqui mais um pouco. Vamos voltar naquele ponto que a gente estava falando da BMP e da bancarização. Você tem uma base de clientes que está antecipando, você tem um cara, tem o grande, o pequeno, etc. E é natural que você olhe para isso e comece a ver um monte de oportunidade, né? Você vê antecipação de recebível, beleza. Você vê o recebível de cartão de crédito, aí você começa a ver o produto para os funcionários que estão ali, de repente tem uma folha de pagamento para fazer, de repente tem um consignado, ali começa a virar, de fato, um mini banco com essas todas as possibilidades. Como é que você vê esse movimento? O movimento já está acontecendo, a gente vai ver ele mais. Eu queria pegar um pouco da sua percepção. Eu acho que cada vez a gente vai ver mais. Tanto pela parte regulatória, né? Por exemplo, agora recentemente saiu o crédito privado do consignado, né? Que, por exemplo, a BMP está apta a fazer. E se a BMP está apta, nós estamos aptos a fazer, através dela, certo? Então, e foi uma inovação no mercado do governo, porque permitiu garantias adicionais lá do fundo de garantia e tudo mais. Então, aos poucos, a gente também está entrando nesses novos nichos, mas, por exemplo, esse consignado privado exige que você tenha clientes de um certo porte que tem estrutura de funcionários. Por exemplo, aqueles meus clientes pequenos, eu nunca vou conseguir fazer um consignado. Sim. Eu posso fazer um consignado meia boca lá. São caras que tem uma folha de pelo menos umas 100 pessoas, 1000? Acho que a partir de 100 pessoas já dá para fazer. Porque aí acho que ele tem um departamento pessoal para rodar essa folha. Exatamente. Fazer os descontos e etc. Né? Exatamente. E geralmente tem muito desconto de pensão, tem desconto de um monte de coisa ali. E aí entra mais uma linha ali do consignado. É verdade. Então, daí outro dia eu estava pagando a folha, a guia de fundo de garantia lá, vi um negócio. Aí eu vi um monte de funcionário meu que tem consignado com outro banco. Falei, pô, por que não falaram pra gente? Faz aqui, né, cara? Pô, e eu acho que muita gente, de certa forma, tá tendo essa mesma visão que você. Assim, tá olhando ali e falou, cara, eu tô deixando dinheiro na mesa. Mesmo você numa empresa que faz isso, mas tem várias empresas que, igual a gente deu exemplo aqui, enfim, qualquer nome grande aí que você imaginar, ele tem uma folha inteira de funcionários que estão consumindo produtos financeiros em outros locais, né? Verdade. E aí você pode, de alguma maneira, prover isso para ele através dessas estruturas novas, né? Eu, particularmente, na minha empresa, eu tenho um white label da BMP, que é uma conta digital, né? Então, permite que a gente abra contas, apesar que eu não uso irrestritamente, só uso para aqueles casos que são clientes da nossa. Nós não procuramos mais só pessoa jurídica e não pessoa física. Né? Mas também podemos incluir pessoas físicas, mas não é o nosso foco. Né? Eu queria voltar agora na questão da Abrafesc aqui e voltar um pouco nas discussões que estão tendo de mercado e o que você tem olhado. A gente vai falar aqui de duplicata escritural, o que mais que está acontecendo agora e como vocês estão participando, o que vocês estão pleiteando. Acho que é legal a gente entender isso também. Muito bom. Então, nós já ultrapassamos o problema da resolução 175, que foi do ano passado, do novo marco regulatório. Mas também no ano passado, nós tivemos 2 assuntos muito, muito importantes. Foi a tentativa de tributação dos FIDICs pelo governo. Primeiro foi o problema do Come Cotas. Eles queriam fazer uma tributação tanto para fundo aberto como fundo fechado. E o Come Cotas é um pagamento semestral do imposto, quando o imposto normalmente
a gente paga só no resgate. E queria que também a gente pagasse sobre o estoque. Então, na época, quando foi uma medida provisória, quando apresentaram essa medida provisória, nós entramos com emendas no Congresso para não ter o pagamento do Come-Cotas e para que eu também, se não conseguisse o não cotas, que conseguisse também a não pagamento sobre estoque. E se em caso nada disso conseguisse, tivesse uma tributação reduzida para 8%. Então, daí essa medida provisória caducou e entrou um PL alternativo, aquele na época foi chamado PL dos super ricos, dos fundos offshore, que foi relatado pelo deputado Pedro Paulo, e que daí todos esses nossos pleitos acabaram sendo incluídos e os FIDICs foram considerados entidades de investimento, e como entidade de investimento eles não teriam o Come-Cotas. Ou seja, nós saímos dessa legislação melhor do que entramos, porque antes os FIDICs fechados não tinha cota, mas os abertos já tinham. E com essa definição que é entidade de investimento, bastava ser entidade de investimento para não ter o Come-Cota. Então, isso aí foi isso aí já pagou a mensalidade aí da pessoa. Isso foi uma grande vitória. Mas a maior de todas não foi essa. Mas foi por causa dessa que nós conseguimos na reforma tributária do IBS e do CBS, que está todo mundo incluído, inclusive os bancos, as próprias factories, securitizadoras, mas eles queriam equiparar os FIDICs a todo o mercado financeiro também. Então, eles queriam ter a tributação dos FIDICs, tanto da CBS como do IBS. Isso daí ainda não tem a alíquota definida, vai ser definida aí, mas não seria menos do que 10% sobre o deságio, tá? E daí até nos últimos dias que ia ser a votação, veio que os FIDICs seriam tributados, mas nós já tínhamos feito contato com 5 deputados relatores e principalmente com o governo. Então, nós conversamos com eles e conseguimos fazer uma alteração de última hora dentro dessa lei que era do Come-Cotas. Ou seja, FIDIC, entidade de investimento, não vai ter a tributação. E o negócio pegou, graças a Deus, nós saímos isentos. Os FIDICs, entidade de investimento, estão livres de pagar o CBS e IBS. Então, essa foi uma vitória, sem dúvida, legal, a maior de todas e muito expressiva para a continuidade da indústria de FIDICs. Tá? Legal. Agora eu fiz igual apresentador de TV, que eu falei no começo, deixei para o final, para todo mundo esperando aqui a gente falar de duplicado escritural, né? Eu estou vendo como é que esse tema tá aumentando, como é que tem muito negócio para ser feito aí. E eu acho que... Eu não vou lembrar a ordem de grandeza, mas quando me falaram era do tipo assim... só um chute aqui, mas era assim, olha, o mercado de cartão de crédito, de recebível de cartão de crédito, se ele é o de duplicados, né, se eu for ver duplicado, vai para 5, sei lá, 10. Era uma proporção muito maior, um volume muito maior de oportunidade de negócio que pode ser feito a partir do momento que você registra aquilo tudo, passa a fazer isso e talvez seja o próximo salto desse mercado, né? Eles falam 13 trilhões. Então, cara, é muito dinheiro. Mas isso, eu não sei, conta baseada no PIB. Isso não, e vamos lá, mesmo que não seja, mesmo que vão errando, não é 13, são 5. É uma barbaridade. É muita coisa, assim. São valores que vão mudar todo o mercado, né? Então, talvez esse dinheiro que está sendo posicionado em FIDICs e outros lugares que não tinha, talvez, onde escoar, vai começar a ter mais opção para ser aplicado, né? Então, a duplicado escritural é um novo marco que vai mudar substancialmente o nosso mercado, certo? Então, muita coisa que nós falamos aqui, por exemplo, das contas escrow, do sacado que não paga para terceiro, teoricamente isso vai acabar, porque tem aquela legislação que
é nula qualquer cláusula que não permita a circulação da duplicata. E também, por exemplo, hoje todo mundo paga boleto bancário. Boleto bancário, e daí quando se vê lá que é de um fundo, de uma factory, o grande sacado não quer pagar. E daí agora, o que vai mudar substancialmente? Vai se criar um boleto dinâmico. O que é esse boleto dinâmico? É um boleto emitido em nome do meu próprio cliente, que ele, quando o sacado pagar, ele está pagando o boleto, não sabe quem ele está pagando. É quase como se fosse, entre aspas, muito entre aspas, uma chave Pix ali, né? Ele tem um código ali que vai pagar. Exatamente. E a conta que está por trás, entre aspas, tanto faz para onde porque vai. A escrituradora já vai ter ciência de quem é o legítimo proprietário e vai daquele liquidar título. onde? Que é o que acontece no cartão de crédito, né? É o que acontece hoje no cartão de crédito. Ele vai lá e ele tem a possibilidade de travar para receber aqui, ali, e aí, enfim, eles fazem a liquidação de acordo com o que estava estabelecido. Né? Aliás, a duplicata escritural foi muito baseada no cartão de crédito, certo? Com algumas pequenas diferenças, grandes diferenças, porque o cartão de crédito tem o emissor garante o risco. Vou fazer uma brincadeira aqui, mas assim, eu espero que tecnologicamente funcione melhor do que a do cartão, porque a do cartão dá muito problema ainda. O cartão, e quanto deu problema no início. Nossa. Essa lei da duplicata está já há 8 anos que ela existe, e só começou a decolar agora, com a convenção no final do ano passado. Mas o Banco Central segurou de propósito por causa dos percalços que houveram do cartão de crédito. Uhum. Muitos problemas de interoperabilidade. A interoperabilidade é ruim até de falar. Mas fazer tá pior ainda, tá mais difícil ainda. Então, o Banco Central quis aprender com todos os erros que fizeram e dessa vez estão fazendo uma coisa faseada, entende? Uhum. Então, o grande erro do cartão de crédito foi virar a chave num dia. De um dia para o outro, mudou tudo. Uhum. E daí, nada funcionou. Sim. Foi um desastre naquela ocasião. Então, mas depois, aos poucos, foi se consertando. Hoje já funciona. Ainda tem problemas, mas já funciona muito melhor. E a duplicata escritural vai funcionar muito com base no cartão de crédito, mas com uma diferença básica. No cartão de crédito, você tem a garantia do emissor do cartão. E na duplicata vai continuar os mesmos problemas que nós temos hoje, certo? Os mesmos. Mas você não vai ter, por exemplo, duplicidade, você vai eliminar alguns dos problemas, né? Vai. Duplicata e duplicidade, teoricamente o registro é daquele que chegar primeiro. Quem registrou é o dono da duplicata. Tipo qualquer registro em cartório aí de escritura pública ou qualquer coisa. Então, isso vai mudar. E depois, as registradoras e escrituradoras não vão permitir, pela interoperabilidade, um novo registro de um título que já está registrado. Né? Uhum. Isso é o que está se propondo. Então, isso é uma melhora, realmente. Então, aquele negócio que eu falei de conta escrow, para que conta escrow? Só para negócios estruturados. Mas aquele negócio do sacado que não paga terceiro, ele vai pagar o boleto dinâmico. Entende? Então já não vai precisar mais ter a conta escrow. Então, e muitas outras coisas vão mudar o nosso mercado, entende? Então, nós vamos ter que se adaptar. E a grande vantagem do nosso mercado, do nosso negócio, é o contato que nós temos com o cliente, é a proximidade que nós temos com o nosso cliente. Diferente que os bancos. Os bancos, cada vez mais, é tudo tecnológico e tudo mais. E a duplicata escritural tem uma chance de virar uma coisa tipo bolsa mesmo, tipo completamente tecnológico, entende? Sim, então, sim. E tomara que vire, porque... E eu acho que vai virar porque tem muito incentivo financeiro para que isso aconteça também. Eu acho que... né, como é um mercado muito maior que o de cartão, eu imagino que vai ter naturalmente um incentivo para que isso funcione e funcione rápido, né? Então, mas
Por exemplo, a gente tem um grande medo, e espero que isso não aconteça, como aconteceu no cartão de crédito logo no início da trava de domicílio bancário. Só o banco... Não, até hoje tem esse problema de trava. Tem gente travando tudo sem poder. Exatamente. Tem umas coisas ali que estão meio... Entendi a sua preocupação. Isso entendi. Precisa ser regulamentado melhor, entende? Tem que ter limite. E eu acho que não é só a regulamentação, é a fiscalização, né? Fiscalização. Porque eu acho que essa parte tem que ser levada muito a sério, porque senão você mata o mercado todo, né? Vamos dizer assim. É verdade. Então, nós no dia 7, que eu falei 7 de novembro, nós temos o nosso evento e nós vamos ter um painel exclusivo sobre duplicatas escriturais, Legal. inclusive com o Banco Central. E o tema central que nós queremos fazer de perguntas para o Banco Central é exatamente em cima da duplicata fumaça. Igual que a gente fala, o crédito fumaça ali, que é o... Ele já tem a possibilidade de conceder um crédito que nem existe ainda, mas quando ele tiver, ele já está cedido para alguém. Então, esse que é o risco de virar trava de domicílio bancário. Então, como a gente vai fazer isso daí? Entendi. Entende? Então, bom ponto. Agora, para a gente fechar, é só uma pergunta mais de futuro ainda, que a gente está falando de Pix parcelado. Se vai ter Pix parcelado, se isso vai chegar... É uma tentativa de substituição do cartão de crédito. Em algum momento vai ter recebível de Pix também para acontecer, né? Vai. A gente vai chegar esse momento. Sem dúvida, o Pix parcelado vai ser negociado também. Sim. Uma questão de tempo, igual o cartão. Então é mais um formato para entrar aí para ser uma possibilidade de crédito, etc. Que, enfim, e entra a mesma preocupação. Como é que vai ser? Funcionar? Se vai ter fumaça, se não vai ter. É por isso que as bandeiras americanas estão todas preocupadas com a história do Pix, né? Então, exato. Porque afeta... Eu não tô podendo nem citar o nome do presidente desse país aí, porque a gente está tendo problema de distribuição do podcast, acredita? Acredito. No YouTube, aparece como se fosse uma propaganda que eu estou fazendo. Então eu já nem falo mais, porque toda vez que fala, o meu episódio fica com pouca visualização por conta disso. Então já fica o recado. Se vocês verem algum episódio nosso que está com pouca visualização, muito possivelmente a gente falou de presidentes de outros países aí que citou, sei lá, e por alguma razão o YouTube tá segurando isso. Nós tivemos o mesmo problema. Alguns episódios que eles consideram como político, mas não era. Era político. Falei, pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando nada de político. Mas se você perceber qualquer coisa no nosso, você corta antes de ir pro ar aí. Mas acho que não falamos. Não, tá tranquilo. Foi tranquilo. Acho que não falamos nada. Eu quero te agradecer pelo tempo. Foi muito bom o papo. Acho que tem bastante coisa aí pra gente... Figurinha pra trocar, pessoas pra trazer, porque esse acho que é um mercado... legal pra caramba, como eu falei nos bastidores aqui, a minha sensação de coceira. Falei assim, cara, preciso fazer alguma coisa relacionada a isso, mas eu falei, não, eu já tô com muita sarna pra me coçar, deixa uma coisinha de cada vez aqui, mas é algo que a gente quer se aproximar, quer trazer, então, pô, foi um excelente episódio de trazer. Muito obrigado pela participação, Milton. Muito obrigado. Desde já você está convidado para o nosso evento lá no dia 7, tá? Boa, muito obrigado. Okay. Vou participar também. E você que nos acompanhou, pessoal, follow the money. Entre no nosso portal, letsmoney.com.br. Lá tem uma matéria deste episódio e de todos os outros que a gente grava. Lá você vai se manter atualizado de tudo que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo. A gente tem colunistas, a gente tem notícias de fora, notícias do Brasil e também as matérias do podcast. Sempre bom estar com vocês. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.